presente no trabalho, está presente na faculdade, está presente no nosso dia a dia, nas amizades. Parece que a ordem do dia é você ser uma pessoa corrupta. Mas por quê? Porque o mundo pede uma adequação. Ou você se molda aos padrões, ou é insuportável você viver em sociedade. Os irmãos não concordam com isso? Perceba que isso dentro da igreja já é uma outra realidade. Aqui a gente rejeita totalmente o que há de corrupto, a gente rejeita o que há de mal, a gente fala dessas coisas do mundo, mas para nós, quantas coisas são difíceis no mundo afora? Quando a gente sai aqui dessa igreja aqui, às vezes fortalecidos pelo poder de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, e quando nós enfrentamos o nosso dia a dia, a nossa volta a mentiras, a enganos, as pessoas que falam mal, as pessoas que tramam planos terríveis. E o que a gente faz, irmãos? E o que a gente faz? E isso não foi apenas isso apenas não é uma pergunta nossa, isso é uma pergunta corriqueira durante toda a Bíblia. Você pode perceber que o salmista também ele faz essas perguntas. E isso é uma história ainda mais antiga, porque desde Gênesis o homem ele tem esse desejo de redenção. Ele caiu, ele pecou contra o seu Criador. E a todo momento ele pensa em voltar para casa, ele quer um plano de redenção e ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque tudo está corrompido. O pecado corrompeu tudo. O propósito original da criação foi corrompido. E essas pessoas estavam afastadas de Deus. Hoje nós somos próximos de Cristo por conta do quê? Do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? E é isso que a sua palavra diz. E quando eu estava falando sobre corrupção, eu até gostaria de mencionar, porque ontem foi a posse do novo presidente da República, do chefe do executivo. E trouxe muitas esperanças para muitos brasileiros, porque nós vimos ao longo de muitos governos coisas sujas, nós vimos totalmente distorcidos planos de governos, nós vimos abertamente por conta das redes sociais, nós vimos também através das investigações, através de processos judiciais, nós vimos que tudo foi escancarado, tudo veio à tona. E o brasileiro estava totalmente cheio disso. E para muitos foi um sinal de esperança ou um sinal de mudança. Mas, irmãos, eu posso falar para vocês, será que nós devemos confiar cegamente nesse governo? Será que nós podemos depositar ou nesse governo ou em qualquer outro as nossas esperanças? A nossa verdadeira esperança está no Senhor Jesus. É Ele que trará consolo, é Ele que trará alívio. Muitas vezes estaremos enganados, desiludidos ou até perplexos, como disse esse texto em Salmos 12. Mas o Senhor nos assiste e o Senhor reveste de força o seu povo. E veja que engraçado, e veja que interessante isso. O salmista, no versículo 1 e no versículo 2, ele levanta diante de Deus um clamor comunitário. Talvez essa não era a indignação apenas do salmista Davi. Talvez seria uma indignação muito dele, muito pessoal dele, porque ele estava dentro de um palácio, rodeado de pessoas, com um forte poder. E aquela pessoa estava a todo momento com bajuladores do lado, aquelas pessoas que a todo momento falam bem na sua frente, quando você vira as costas, eles já falam mal. Isso era muito comum nas cortes, mas ele levanta diante de Deus um clamor comunitário. Veja o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente a seu propósito, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. O salmista ele traz diante de Deus um clamor que é assim, que não é só dele, é de toda a comunidade que confia em Deus. Talvez essa é a oração da nossa igreja. Ó Senhor, já não há ninguém, no mundo aí fora ninguém, Senhor. Ninguém te busca, ninguém mais quer saber do Senhor, todos mentem, todos buscam apenas os seus propósitos. Olha para nós, Senhor. É mais ou menos aquele sentimento que Davi está passando, é o mesmo que Elias passou, lá em 1 Reis 19. Ele diz, já Israel inteira está corrompida. Não há ninguém mais que busque ao Senhor, todos negaram o Senhor, seus altares foram destruídos, os profetas foram mortos. E o Senhor disse para eles, negativo, eu conservei 7.000, cujos joelhos não se dobrarão diante da corrupção, diante da maldade, diante da tenebrosidade desse mundo, irmãos. E o Senhor tem conservado a todos nós. Veja que o Senhor ele não assiste o seu povo de maneira omissa, Ele assiste o seu povo diretamente. Às vezes nós temos um sentimento de que nós temos um Deus distante, um Deus que já não se importa mais com a humanidade. As pessoas muitas vezes pensavam assim, que mas Deus é muito grande para se importar com isso. E Ele se importa. Ele se importa com cada um de vocês.
Ele se importa com o seu dia a dia, Ele se importa com o seu sentimento. Ah, mas Ele se importa? E como que Ele se importa? Porque Ele te fez, Ele te criou para a honra e glória do nome dEle. E como você pode demonstrar isso ao Senhor? O Senhor sabe da corrupção que está passando no mundo? Sabe. O Senhor sabe das nossas dificuldades? Ele sabe. Mas o que Ele espera do seu povo? Que o seu povo clame a Ele. Que o seu povo, às vezes na maior dificuldade, e na sua intimidade, no seu quarto, dobre seus joelhos ao chão e diga: Pai, está difícil. Está impossível ver nesse mundo. Esse mundo está corrompido. Ninguém mais quer saber do Senhor, ninguém mais busca a sua face. Fale isso para Deus. Irmãos, o que nós não podemos fazer é se queixar, é murmurar da situação. Isso o Senhor não suporta. Murmurar das coisas, ficar maldizendo, se curvar às tristezas. Isso não, irmãos. É humano sentir às vezes sozinho, solitário. É humano às vezes se sentir triste. Isso é verdade. Mas nós não devemos nos queixar. Nós devemos orar a Deus. Falar: Senhor, nos capacita. Senhor, socorro, está difícil. Às vezes seu clamor pode ser aquele de socorro, apenas um desespero. Senhor, eu já não aguento mais. E o Senhor está lá. Fala, meu filho, fala. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. O Senhor nos ouve, irmãos. E o Senhor, Ele está atento às nossas orações. E nós devemos ter isso nessa confiança. Assim como Jó disse em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar a sua face. Por quê? Lá nos versículos 6 e nos versículos 7, você vai perceber que existe uma mudança. Agora é o Senhor que está falando. Versículo 6 diz assim, quer dizer, versículos 5 e 6. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada num forno, 7 vezes refinada. Irmãos, o Senhor se levantará. Às vezes nós temos medo, nós temos as nossas inseguranças, mas tenha certeza, quando a situação ficar impossível, o Senhor se levantará. E se levantará a nosso favor. Ele não deixa, Ele não nos abandonou. Ele assiste a cada um de nós. Ele assiste às nossas dificuldades. Ele sabe o que passa cada um do seu povo. Clame a Ele, irmãos. E diz que a palavra do Senhor é uma palavra pura. Irmãos, quantos de nós estamos carregados na nossa volta? Um mundo de mentira, um mundo de engano. Sabemos que tudo que acontece ao nosso lado não é verdadeiro, é desonesto. Em tudo, em todas as situações. E nós encontramos na palavra de Deus refrigério para a alma. Nós encontramos na palavra de Deus verdade, pureza. Isso deve trazer alegria aos nossos corações, a um ponto que nós podemos colocar a cabeça nos nossos travesseiros e dormir em paz, porque o Senhor nos guarda em segurança. Sabemos que existe um Deus que está acima de tudo e acima de todos, e Ele nos guarda e Ele nos protege. Ele vai proteger essa igreja. E novamente eu insisto, irmão, precisamos clamar ao Senhor. Com isso eu quero apenas concluir que não esqueça de buscar a Deus. Não se esqueça. Quando tudo estiver desmoronando à sua volta, quando tudo estiver difícil, quando nada parecer dar certo, não deixe de buscar ao Senhor. Busque a Ele. Talvez esteja tão difícil que a única coisa que você quer é reclamar, se queixar, murmurar, se entregar às tristezas. Dobre seu joelho e fale diretamente ao Pai: Senhor, eu não aguento mais. Peça que Ele te fortaleça. Irmãos, desabafe com Deus, não murmure. Quando você pensar em murmurar, pense que você pode orar e expor ao Senhor todas as suas queixas, e o Pai te ouve, e te ouve com muito carinho. Lembre-se que o Senhor também se levantará. Chegará um momento que, se você não suportar mais, você não estiver mais aguentando, tudo à sua volta estiver desmoronando, saiba que o Senhor te assiste, e Ele te levantará, e a palavra dEle diz: Ele não deixará você só carregar um peso além daquele que você suporta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E quando você pensar que é o fim mesmo, não dê. Nós teremos certeza que estaremos com Deus. E que Deus está conosco a todo momento. Então, irmão, não desista de orar. Se você tem uma causa que é impossível, se você acha que você já não está aguentando mais as corrupções, as tentações desse mundo, se você está prestes a se entregar ou a desistir de tudo, lembre-se do Senhor. Lembre que Ele te ama. Olhe para o céu, peça ajuda.
o Senhor te revestirá de força. Amém? Deus abençoe a todos.